Prepare-se. Vista seu kimono, coloque suas luvas e vamos lutar. Vem aí. Para você roer as unhas, perder o fôlego. O Rei da Selva Combat Podcast, descobrindo novos talentos, mostrando e incentivando os adeptos das artes marciais, disciplina, informação, inclusão social e muito mais. O Rei da Selva Combat vai começar. Em 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Apresentação: Professor Bruno Cunha, faixa preta. O Rei da Selva Combat Podcast. Boa tarde com alegria. Muito bom ter você aqui com a gente. E não esquecendo, toda quarta-feira, às 13h30 da tarde, estaremos aqui com um grande convidado, um grande patrocinador, alguém do esporte em geral, mas principalmente da luta, da arte marcial. Muitíssimo obrigado, me chamo Bruno Cunha e vamos começar aqui com um pouco da minha história, né? Sou apaixonado e amante do jiu-jitsu, né? De branca à faixa preta, e estamos aqui não só para falar um pouco da luta em si, mas sim da arte marcial em total, como o jiu-jitsu e todas as artes marciais. A minha história no esporte começou aos 9 anos de idade, tá? Com jiu-jitsu. E não parei mais. Fiz outras artes marciais, fiz um pouco de judô, um pouco de capoeira, um pouco de thai, mas o jiu-jitsu sempre foi o carro-chefe até hoje, né? E, lógico, não poderia ter ao meu lado uma grande fera que me ensinou muito, que foi um professor, o meu irmão Ney Cunha. E ao outro lado, o grande mestre Sérgio Souza Bolão. Todos nós somos da agremiação da Raiz Carson Gracie. É isso mesmo. Imagina, um garoto de 9, 10 anos de idade, faixa amarela, faixa laranja, treinando aonde era o ícone do jiu-jitsu, que era a cidade do Rio de Janeiro. E treinando naquele horário de 11, meio-dia, para o campeonato mundial, aonde ao meu lado tinha naquele horário Vitor Belfort, Murilo Bustamante, Zé Mário. Então, para um menino daquela idade, era tudo, né? Que naquela época também não tinha YouTube, não tinha Facebook, era só mesmo as revistas, Tatame, Gracie Magazine. E isso é um pouco da minha história. E também trago a vocês o nosso primeiro podcast, já trazendo aí o Rei da Selva Combat, né? Com uma nova roupagem. O Rei da Selva Combat, para quem não conhece, é um evento de MMA que tem 5 anos de existência. Sendo que 2 anos estava parado, teve a pandemia, tudinho a gente parou e voltou agora com uma nova diretoria, uma nova roupagem, uma nova equipe à frente dessa organização. E já começamos bem. Começamos final do ano passado, voltamos aí praticamente 2 dias antes do Ano Novo, né? Véspera do Ano Novo, num lugar lindo aqui da cidade de Manaus, que é a Ponta Negra. E dentro da Ponta Negra, um outro lugar muito belíssimo também, recém-reformado, que é a Casa de Praia. Fizemos um grande evento lá e o evento foi um sucesso. Fomos chamados mais uma vez para fazer o segundo evento lá, onde teve criança, adolescente e adulto, né? E esse evento já foi ao vivo pela ON. Então foi um sucesso gigante e a gente tem novidades aí para você. E a novidade é qual? A novidade será 4 seletivas durante o ano de MMA. Então, pessoal, corra, tá? Vai aqui na nossa rede no Instagram, Rei da Selva, Bruno Cunha, aqui na ON. Mande seus vídeos, mande seu treinamento da sua academia, seu projeto social, tá? Que quem sabe, olha aqui, ó, o kimono já tá aqui. A gente não veste kimono, bota a luva e vai aí com você na sua academia visitar, falar com seus professores e lançar você nesse grande evento, nessas 4 seletivas que vai ter aí, que vai ser um sucesso de certeza. E com esse sucesso, a gente fomos chamados para estar aqui, ó. Essa mesa não vai ser mais mesa, pessoal. Isso aqui vai ser um tatame, vai ser um octógono. É isso mesmo. Um grande evento agora com um grande podcast. E falando diretamente com grandes feras, com as pessoas que realmente fizeram pelo esporte, que realmente estavam presentes ali, né, nos campeonatos, que lá atrás pavimentaram tudo isso que está acontecendo hoje. E para mim,
O meu esporte, que é o jiu-jitsu, a minha arte marcial, iniciou nos anos 90. Nos anos 90 em termos de competição. Mas ela chegou aqui nos anos 70. E para falar comigo, muita gente não sabe dessa história da arte marcial com esse cara. Pouquíssima gente vai saber, mas agora todo mundo vai estar ciente que ele não é só do esporte em si, mas ele é um mestre da comunicação e posso dizer também um mestre de arte marcial, porque ele sabe um pouco de cada uma. Muito obrigado, Eduardo Monteiro de Paula, pela presença. Maravilha, Bruno, parabéns, né? Isso é muito importante, porque a pessoa que vive a luta, passar a informação para é diferente daquele que observa e comenta, né? Aliás, esse é um dos grandes problemas que a gente tem nas transmissões de evento. Algumas das pessoas que fazem comentários são pessoas que apenas observam. E lógico, não estou dizendo que a pessoa não possa fazê-lo. Eu posso ser técnico de futebol sem jogar bola. É só uma questão de estudar, aplicar, aprimorar, entender a coisa. E você tem razão. Essa arte começou há muito tempo atrás, muita gente deu a sua colaboração e nem todos ainda estão nessa área. Muita gente migrou para outras modalidades, para outros esportes, e que, na verdade, depois que foi criado o MMA, que é um fato interessantíssimo das pessoas conhecerem, é que começou a se dar valor às várias modalidades da arte, né? Porque até então você tinha um campeonato de judô, tinha um campeonato de karatê, tinha um campeonato de jiu-jitsu, tinha um campeonato de capoeira, era uma coisa muito... Campeonato de boxe, que foi uma coisa que ressurgiu com o MMA. E aí os Gracies lá pelos Estados Unidos alguns anos atrás, para provar de que a arte que ele fazia era a mais eficiente de todas, embora ele tivesse a consciência que cada qual tem que ser cada qual, ele começou a criar desafios, né? Isso foi despertando interesse nas pessoas e aí surgiu o MMA, que em inglês Mixed Martial Arts, que é a arte da mistura dessas, que é um equilíbrio muito legal. Às vezes você é melhor na capoeira do que no jiu-jitsu, às vezes você é melhor no judô do que no boxe, às vezes você é melhor no boxe. Então você percebe isso quando o atleta vai para o combate, né? Quando ele gosta muito de ficar em pé e começar a tentar usar mais a técnica do boxe, de qualquer forma, senão que ele, nesta modalidade, ele é mais forte. E foi nessa época em que nós começamos a valorizar as outras artes como um todo. O bom atleta de MMA, ele tem, no mínimo, muito tempo de apresentação em cada uma dessas artes marciais, né? Quem pensa que essa é mais eficiente, não existe uma mais eficiente do que a outra. Existe um atleta que tem uma capacidade melhor e naquele momento ele consegue aplicar melhor do que o outro. Lógico, atleta excepcional tem qualquer modalidade esportiva, tem aquele cara que nasceu com esse negócio e é fantástico. Então, aqui, em especial no jiu-jitsu, nós devemos muito, mas muito mesmo, ao ex-prefeito, deputado federal, ministro, o Arthur Neto. É aí que a gente vai começar. Dudu, como eu falei, é um mestre da comunicação e um mestre das lutas. Então, a galera quer saber, Dudu, e eu também, como foi a primeira vez? Quem foi que te convidou para ver o jiu-jitsu aqui em Manaus quando chegou? Quem te incentivou ali? Vamos fazer uma luta ali chamada jiu-jitsu, ou você já conhecia o jiu-jitsu de algum modo ou não? Não, já se conhecia de alguma maneira, porque a história do jiu-jitsu nasce com muita força, com os Gracies começaram realmente a demonstrar o potencial que era a modalidade. No início, houve muita mal-entendido, né, e controvérsias, né? E a ponto de que, no Brasil como um todo, eles tinham um péssimo hábito de achar que jiu-jiteiro era um cara bagunceiro, que gostava de brigar, que era um fato que realmente acontecia muitas vezes, né? Muitas vezes o cara ganhava de todo mundo e dizia, mas agora eu vou procurar alguém que vai me derrotar. Por quê? Por falta de fundamento da modalidade. A modalidade, na verdade, quando você conhece muito bem, você passa a evitar a confusão, porque passa na tua cabeça esse teu conhecimento. Bom, e aí o Arthur, amazonense, morando em vários pontos no Rio de Janeiro e lutador de jiu-jitsu, resolveu botar essa semente aqui.
nós já conhecíamos, então você tinha um grupo muito forte na natação, o pessoal alguns faziam judô, não a grande maioria. A maioria, na verdade, fazia natação. Era um grupo bem pesado mesmo. O Nandinho, Alfredo Jacaúna, Tânia Versosa, Thales Versosa, professor o Bino da natação. Resumindo, era um grupo que se reuniu lá no fundo de quintal, né, numa área muito aberta lá do Olímpico Clube, começamos A treinar. a treinar. E o Grace veio para cá para nos ensinar essa modalidade. E algumas coisas foi muito legal. Eu me lembro que ele trazia uma penca de banana. Ele passava o dia inteiro comendo banana. O dia inteiro comendo banana. Aí, A dieta Grace. No outro dia ele trazia uma saca de laranja, passava um dia comendo A gente banana. pode dizer, Dudu, que isso aí pra gente era muito novo e pra ele já era uma tradição familiar isso aí. Já. Eles já eram um nome de referência muito forte, né? Eu até lamento não ter trazido para você o livro 01 que foi lançado. E o livro 01, na verdade, pouco fala do jiu-jitsu. Ele fala do aprendizado do jiu-jitsu. Como uma coisa simples, eu vou prometer a você que eu vou trazer, vou lhe emprestar, não vou lhe dar de jeito nenhum. Lógico. Eu vou lhe emprestar. Mas, por exemplo, o que é que ele bota? Bota um garotinho pequenininho, alguém dando cascudo dele no colégio. Aí dizendo, não é possível, você não pode deixar seu filho passar por essa humilhação. Ensine ele a usar a sua capacidade. E aquela época era mais Fantástico. defesa pessoal, Dudu? Era mais o jiu-jitsu mesmo em si, chão? Porque eu lembro que tinha muita... depois do treino vinha que a galera gostava, né? A taparia. Mas isso fazia parte do processo. Era a defesa pessoal, né? O que a gente fazia? A gente treinava no ritmo, terminava, especialmente os calouros. Para perder medo mesmo, vamos fazer a trocação. E, mano, não era fácil, não. O pessoal não tinha muita coerência. Mas todos compreendiam que aquilo era feito para que você pudesse aprimorar a sua capacidade. E também não era só isso. Você percebia ali aqueles que realmente queriam aprender ou aqueles que, na verdade, queriam criar algum outro tipo de coisa. Nós temos muitas histórias de atletas com excelente qualidade e que não entendeu isso aí e levou para o lado pessoal. E aí você perde A partir do momento que tu pensa em te vingar, esquece que você perdeu. Você perdeu toda a razão. O atleta mesmo é aquele que sabe a hora que vai vencer, sabe perder. Eu acho que o atleta precisa aprender muito mais a perder do que a ganhar. Quer ganhar, isso aí. Porque uma derrota pode levar o final da sua vida esportiva. E não pode ser isso. Tem que ser estímulo para você melhorar e se aplicar. E naquela época tinha essa trocação mesmo. Não era só isso também, não. A Manaus eram 2 ou 3 ruas que tinha aqui nesse negócio, na proporção. Aí ia lá em frente ao colégio estadual, o IEA, né? O IEA. E aí, quem aparecesse marrendo por lá, os caras já saíam para paulada para saber como é que era. Então, isso manchou um pouco a visão do atleta de jiu-jitsu. Aí criou-se uma expressão pejorativa, o jiu-jiteiro. Né? O cara é jiu-jiteiro, ou seja, era malandro, queria brigar, armar confusão. Mas foi uma fase que aconteceu no Brasil inteiro, não foi só aqui. Foi no Brasil inteiro. E essa mudança de visão veio fundamentalmente com os Grace, quando começaram a ordenar e organizar. E olhando um pouco lá atrás, a primeira vez que você treinou, olhando hoje, 2024, você imaginou que ia chegar nessa proporção de jiu-jitsu? Nunca. Nós somos, eu acho que, lembrando a história, porque a história é tudo, né? Eu acho que a passagem do Coma por aqui, né? E daqui vai para Belém e vem muita gente para cá fazer luta. Se você ler o livro do Rio Negro, já existia luta nos anos 20, 30. Na verdade, de 30 a 40 já tinha luta por aqui. E que pouca gente sabe, não. Acho que o Brasil inteiro já sabe, né? Os Gracie são paraenses. E eles aprenderam o jiu-jitsu com o jiu-jitsu que passou por aqui, pelo Amazonas. Né? Durante a Segunda Guerra.
Na verdade, na Primeira Guerra, muitos japoneses migraram para o mundo inteiro e vieram aqui para a selva amazônica e aqui fizeram alguma coisa. E essa história, que eu acho que é a semente que o Amazonas tem no potencial das artes. Acho que são duas coisas que você tem. É uma coisa que é raiz, né? Eu acho que a nossa temperatura é um fator muito importante no desenvolvimento da arte marcial. Aonde a gente alcança os melhores resultados são nas situações mais difíceis. Perguntaram uma vez do Rickson, estava aqui em Manaus, o que ele achava dos amazonenses estar sempre na ponta top, ali, né? né? E ele falou que, cara, acho que porque aqui não tem praia. O cara não vai pra praia. O cara não né? vai pra praia, não vai pegar onda e tal. Então, a praia deles é o tatame, é o jiu-jitsu. E o clima é bem favorável mesmo, né? A alimentação também. Eu acho que aí é uma questão pessoal minha, eu não tenho o menor estudo científico sobre isso. Mas eu te garanto o seguinte, a relação da temperatura com umidade relativa do ar aqui é muito forte. Então, você não encontra, excetuando nas áreas de floresta tropical, esse tipo de clima que tem aqui. Aí diz, Dudu, o que tem a ver? Tem tudo a ver. Vamos lá. Tu quando treina, você falou uma palavra-chave ainda agora. Eu não tenho hora para acabar o meu treino, pô. Eu vou treinar enquanto eu treinar. Aí o cara fica 3, 4 horas tomando água, jogando água, tomando água, jogando sais. Você cria uma resistência diferenciada daquele que treina na temperatura. Eu conheço academia que tem ar-condicionado. Isso, para mim, é prejudicial ao atleta, porque ele acaba equilibrando o corpo dele com os ar-condicionados que tem. E o atleta precisa se desgastar para ganhar resistência. Aí você sai daqui, vai lutar com o cara no Rio de Janeiro, que luta na academia e tal. Os minutos iniciais é pau a pau. Agora, na proporção que do esforço físico é passado, aquele que tem maior resistência ao desgaste vai aplicar os golpes com mais eficiência. Quer ver uma coisa que é muito importante no MMA, no jiu-jitsu? É o seguinte, eu vou comparar aqui com o futebol de alguma forma. Quando o jogo começa, todo mundo entra igual. Na proporção que o jogo vai fazendo, aquele que tem pior condição física, ele começa a não pensar mais. Vamos lá, o jogador, no primeiro minuto, ele pega uma bola sozinho, ele corre, ele bate com a direita. Então ele vai raciocinando. Tá, raciocinando. Aí ele tem tempo de olhar e bater a bola onde ele quer bater. 40 minutos. Ele já está tão cansado que ele vai chutar do jeito que dá. Aí você não entende. Pô, o cara entrou sozinho, chutou em cima. Porque o físico dele bota o cérebro dizendo chuta, chuta, te livra dessa porra que tu tá cansado. Na arte marcial é a mesma coisa. Eu agora me esqueço qual dos Gracie, que ainda está nos Estados Unidos. Aquele cara não perdeu nenhuma luta que eu tenha visto na vida. Foi no início desses desafios. Cara, os caras davam um nó nele, batiam, faziam tudo, e ele lá nem... De repente, dava o golpe no camarada. Então, o que é isso? Disciplina. E o que é isso? Resistência física. Se o teu físico pedir para tu descansar, tu não vai raciocinar, mano. O teu corpo diz para e tu para, não tem jeito. Agora, se você controla o teu físico, o teu cérebro funciona. Então, eu acho que é o grande segredo nosso aqui, é de você ter uma disciplina bastante rígida, o atleta se empenha e se dedica. Aí tu vai dizer, tudo bem, Dudu, eu tenho 5.000 pessoas fazendo jiu-jitsu, só 10 ficam. Talento é inerente de cada um. É verdade. Eu posso passar a vida inteira jogando bola, nunca vou ser um Neymar da vida. Tu tá me entendendo? Eu nunca vou ser um Gracie na vida. Eu posso treinar pra caralho. Quando chegar eu e ele me ganha, porque ele tem o talento que eu não tenho. O detalhe, né? Então, eu acho que assim nós começamos a nossa história por aqui e completo contigo. A partir do momento que os Gracies começaram a criar o desafio das artes, nós passamos a valorizar as outras artes também. Porque nós chegamos num momento aqui que só era jiu-jitsu mesmo. Acabou, eu sou jiu-jitsu, eu sou o fera. Gente que nem treinava, mas usava a camisa. Né? Ia pro shopping com a camisa. Com certeza. Então, o início da nossa história é muito legal. E eu não tenho dúvida que essa semente
foi sendo multiplicadas, somado a um fator social, que é outra coisa que tem que levar em consideração, embora não esteja no nosso script, mas vale a pena comentar, é o fato de ser a única modalidade esportiva que eu posso lhe proporcionar algum crescimento socioeconômico. Verdade. Vamos lá. Eu tenho lá no São José, Operário, não tenho coisa nenhuma, mas tem lá um cara dando jiu-jitsu. Isso. E aí, olha, bora fazer um MMA interno, bora. Vamos fazer uma competição interna. Quem ganhar leva R$10. Para quem não tem nada, R$10 é muito, cara. Aí eu saio bem. Não, pera um pouquinho, tu tá bem, porra. Vamos treinar um pouquinho mais. Daqui a 2 semanas tem um que vai ganhar 100. E aí isso é uma escalada da vida. O cara vai aprendendo da importância de ele saber da modalidade, o respeito para com os outros, que sempre haverá alguém melhor que você. Um dia tu vai encontrar alguém melhor do que você. Pode contar. E aí você cria a responsabilidade social dessa pessoa. Tu conhece melhor do que eu. Isso. Centenas de pessoas que vieram do interior que nunca nem viajaram de avião na vida estão no exterior dando aula, vivendo jiu-jitsu. Eu acho que esse fator social do jiu-jitsu, e eu diria para ti, é o único que proporciona isso. O cara do boxe semanal vive pedindo, pelo amor de Deus, alguém arranjar uma passagem. O judô vive, pelo amor de Deus, para o cara fazer. Porque essas outras modalidades não lhe dão oportunidade socioeconômica para o cara investir. Então, eu acho que são também fatores que consideram, né, você ter esse grande crescimento que o jiu-jitsu tem, porque é o básico mesmo, é isso aí. Pouca gente sabe, mas vamos lembrar, né? O jiu-jitsu foi criado numa época em que o imperador do Japão tirou as armas de todos os seus inimigos. Então, o que o cara fez? O cara criou o jiu-jitsu. O jiu-jitsu finaliza. O judô é uma adequação do jiu-jitsu para você fazer imobilizar o adversário. Finalizar no jiu-jitsu original é matar o inimigo. Lógico, você não vai matar. É totalmente diferente. Mas são duas coisas totalmente diferentes. Mesmo princípio, mesma raiz, mas são duas coisas diferentes. O jiu-jitsu no português, claro, me perdoa, é mortal. O judô não, ele imobiliza e tal. E lógico, agora com regras e normas você não mata mais ninguém, graças a Deus. Muita coisa mudou, né? Mas então, tudo isso faz dessa modalidade diferente e especial e muito boa. E bem especial aí também, eu acho que é a única arte marcial que hoje você com 60, 70 anos consegue treinar. Eu não vejo ninguém do boxe, do Muay Thai, do judô, né, treinando com essa faixa etária de idade e até competindo. Eu acho que o jiu-jitsu é o único que consegue, né, fazer isso. Consegue trabalhar em cima disso, em cima do corpo e a mente principalmente. E esse eu acho que é o ponto que é o mais importante. É porque você se sente confiante para continuar a fazer isso aqui. O grande problema no Brasil, de uma forma geral, é o abandono da modalidade independente da tua classificação. Alguns esportes cansam, né? Por exemplo, na minha opinião pessoal, tá? Você vai fazer uma natação, tu passa 5 horas na piscina fazendo o quê? Olhando pro fundo da piscina, Verdade. E aquilo te cansa, é enfadonho, né? Embora, uma vez eu perguntei por um grande atleta de maratona, eu perguntei dele, mas uma coisa, o que é que tu pensas durante os teus 45 quilômetros de corrida? Ele disse, a única coisa que eu não penso é em cansaço. Penso em tudo. O que é que eu vou almoçar? O que é que eu vou jantar? Como é que eu vou buscar minha filha? Porque se eu pensar que vou cansar, eu canso no primeiro quilômetro. O jiu-jitsu te dá essa capacidade. Você, quando vai enfrentar alguém, tu não olha a idade do adversário. Eu vou dar o máximo de mim para ganhar ele. Seja ele quem for. Né? E tem mais, se eu não ganhar, isso não me estimula, aquele que gosta do jiu-jitsu. Treino mais, adequo para a minha capacidade física, da minha capacidade de idade, e vou transformar. Isso o jiu-jitsu consegue com muita habilidade.
E Dudu, voltando aqui àquela época. Desculpa, Voltando àquela época aqui. Não, tá tranquilo. Isso é ótimo porque você tá falando um pouco de cada, né? E isso aí é bem interessante. E a galera que não te conhece só acha que o Dudu fala de futebol ou outros esportes. Hoje tá entendendo o que é arte marcial na vida dele também. É o convívio, é isso mesmo. E aí, eu te pergunto, a primeira arte marcial foi jiu-jitsu ou não? Não, judô. Foi o judô? Judô. Eu fiz o judô. Fez judô com quem? Com o Jimenez. Oliveira Com o Alves. Jimenez. Não. Não era no Vera Alves? Não, na Rua Belém. Eu fiz no Vera Alves. Eu fiz um pouco lá, mas já era no Vera Alves. Já tinha um bom tempo ali, Jimenez. Na Rua Belém, onde é Senso Med. Na Rua Belém, por parte de trás. E aí eu só fazia atravessar e ia lá treinar com eles. Já morava ali na área. Bem ali. E aí foi um tempo quando começaram a implantar o jiu-jitsu. Aí nós fomos migrar para o jiu-jitsu. Mas nesse intervalo, nós, família... Essa época do judô, tava você e mais alguém, seus irmãos, mais alguém da sua família? Os 4 irmãos, Edgar, Evandro, lá de Estevam, todos 4. Como na minha casa era um ano de diferença de cada um, a gente treinava tudo treinávamos junto. Tudo. Cara, que legal. Que legal. Quer ser uma coisa legal que pouca gente imagina, até porque faz muito tempo isso. Nós tínhamos um time de futebol de salão, que eram os 4 irmãos, minha mãe no gol, porra. Era o time do Monteiro de Paula, a minha mãe jogava. O time de voleibol éramos nós 4, meu pai e minha mãe. Né? O time de basquete era nós 4 e minha mãe. Então, quando nós começamos no judô, ela não foi, no jiu-jitsu não, mas no karatê ela foi junto com a gente. Né? E o karatê foi uma outra história, porque... E já faz muito tempo isso, lógico, né? Muita gente nem lembra. Mas houve uma revolução na Argentina, um tal de Perón, que morava por lá, tinha na sua guarda pessoal um cara que tinha formado na China em karatê. E quando houve a revolução lá, mandaram todo embora, ele fugiu e veio morar no Amazonas, que era o mais longe possível da Argentina. E ele tem uma história, Alberto Schnupacker, depois você pode, quem tiver internet pode ver. Esse cara publicou muitos livros de arte marcial. Mas o karatê que ele praticava era um karatê de finalização. Ele não era um karatê de imobilização ou de parede. Então, ele criou um grupo de 5 pessoas, que éramos nós e mais um primo. E depois esse grupo foi aumentando. Mas nós acabamos tendo algum tipo de problema e tivemos um problema muito complicado mesmo. Numa festa de carnaval qualquer que teve aí. Meus irmãos, nenhum de nós bebe, né? Mas por alguma razão houve uma briga qualquer e os caras disseram que nós tínhamos arrumado a confusão. E houve uma briga horrível. Eram 18 policiais, nós demos só 4 e foi horrível. Quebramos um monte de gente. E aí passamos a ser perseguidos em Manaus. Nós paramos. Manaus era desse tamanho, pequeno, era um ovinho. Né? Nós paramos porque o objetivo da arte não era essa, né? Foi uma coincidência, foi uma circunstância. E dessas 3, participou de alguma competição, Dudu? Do judô, do jiu-jitsu, do karatê? Não. Do jiu-jitsu, não, porque nós acabamos migrando para outra modalidade. No judô, sim. Tivemos várias competições, porque também era praticamente interna lá no Jimenez. No karatê, nós só fizemos uma vez, quando um camarada chamado Noguchi, da Academia Samurai, né? O Noguchi atravessou do Rio Preto para cá, e quando chegou aqui ele criou um karatê diferenciado. E aí uma vez, por bobagem, meu irmão era um atleta extremamente conhecido, houve um desafio. E eu tenho esse documento que está na mão do Arnaldo Santos, esse documento mostra. E nós paramos ali, dissemos, não vamos entrar em desafio nenhum, porque não é esse o objetivo. Nós queremos aprender, filosofar, e ajudou muito. As artes ajudaram muito na nossa vida. E eu migrei direto, né, para o esporte, até não exatamente em função disso, mas isso foi o grande impulso para eu continuar no esporte, como jornalista esportivo. E a primeira entrevista que você fez, já de uma competição de jiu-jitsu, você lembra? Sim, com os meninos lá do Olímpico, porra. Nós tínhamos... Deu os nomes dessas feras dessa época. Essas figuras. Alfredo Jacaúna, Fernando, Ali,
O Ali era um... O Ali era o líder dessa equipe, ele foi o mais foi Na destaque. verdade, o Ali é o que mais falava. É. Embora fosse um líder, né? Mas ele era um líder porque a gente deixava ele falar mesmo, né? E ele sempre falou. O Ali sempre foi um pensante muito grande. Ele não era o desses muito grande. O Caco, pô. O Caco foi um puta lutador, porra. Aliás, o Caco era um atleta completo. Hoje que chama isso, é nome de rua, né? Caco Caminha. Mas o Caco foi seleção brasileira de polo aquático, artilheiro do Brasil. E nas artes marciais ele era muito fera, muito Me fera. falaram que naquela época, lá no Olímpico mesmo, esse treino era, assim, se os caras tivessem dedicado, fosse Casca hoje, grossa, os meu irmão. Não caras, tinha esse negócio, não. Era porrada mesmo. A palavra é essa. eles treinavam tudo. Tanto o jiu-jitsu de kimono, sem kimono, o MMA, naquela época já existia pra eles. Esses caras foram... De lá que migrou o irmão do Jefferson, como é? As Corenhas, A Juricaba. Juricaba, né? Mestre Juricaba. E é bom dizer para você que o Juricaba era bem magrinho. Né? Ele depois foi quando Não, cheguei a ver fotos dele. Eu já vi ele grande, mas cheguei a ver fotos dele já. O Juricaba era um atleta extremamente dedicado. Ele é impressionante, aquele camarada. Foi que é impressionante dele quando eu vi ele já lutando, né? Eu era criança ali, meados de 10, 11 anos, no CIEC. No CIEC. Ele lutando, né? Mas eu fiquei mais abismado mesmo, foi quando eu fiz uma operação física uma vez, ali no Nacional. E aí eu alongando, ele já tinha pulado na água. E eu falei, cara, esse é o Juricaba. Só que ele não parava. Dudu, ele batia na ponta da piscina, ele voltava, ia e voltava. Cara, ele não levantava a cabeça. Eu falei, meu irmão, esse cara tem um gás gigantesco. É verdade. Entendeu? Cara, assim, ali fiquei impressionado. E eu vim descobrir que ele veio da natação depois que ele foi pra luta, né? E aí você tem, vamos dizer, aí você tá certo. As primeiras lutas feitas no ginásio no ginásio não tinha ginásio, era na quadra do Olímpico. Deu muita porrada. Muita porrada. Você tinha 2, 3 academias e era muita paulada. E estava começando naquela época, eu chamo de meus primos, que nós parentes, os Monteiro, porra, né? Os Monteiro, eu chamo de primo, porque são gente boa demais, a gente tal. Mas estavam começando a fazer o menino que é o Valois, porra. O Valois era aquele. O Valois é fantástico. E ele já começou forte. Já começou forte. Então, essas são as pessoas que começaram a transformar o que nós temos hoje. Organizar, né? Porque aí criou-se uma federação. Isso. A federação não tinha o objetivo de filiar ninguém, e sim de organizar a competição. Algumas regras, algumas normas foram inventadas. A gente ia para o nível brasileiro, arrebentava com todo mundo. Eu lembro muito de um dia, até contei isso para você. Eu estava fazendo uma cobertura da competição de jiu-jitsu no Rio, e aí começou a entrar o pessoal. Aí lá perto eu vi um cara do público. Porra, os amazoneses chegaram, porra. Quer dizer, um pensamento geral de todo mundo. Então, acho que essa semente plantada por esses caras é que transformaram o nosso potencial da arte marcial. Acho isso muito legal. Talvez a única modalidade que identifica o amazonense. A única. Eu posso ter bons atletas em várias, mas nós somos conhecidos pelo jiu-jitsu. Hoje, mundialmente. Mundialmente, não é só aqui não, no mundo inteiro. Você tem esse respeito. Aí é que eu digo, as outras modalidades tiveram a mesma força, as outras modalidades tiveram o mesmo impulso, mas talvez por essa ser uma modalidade que lhe dá oportunidade socioeconômica, se tornou muito mais identificável pela gente. Hoje tá incrível. Hoje tu vai no Rio para dar um treino, ou vai dar um treino, tudo bem. De onde é? Manaus. É Jacaré. Não, peraí, não sou Jacaré. Não, mas é de Manaus, É isso mesmo. A referência... Tem que estar preparado. E a referência mundial. Então, nós temos hoje... eu nem me lembro do menino que está lá em Abu Dhabi, dando aula para o rei lá, né, para o príncipe. Eu vou lembrar o nome dele. Mas dos Gracie? Quem tem muito é o Renzo, né? O Renzo, ele é um dos caras lá. Mas tem um amazonense que está lá... tem vários hoje lá, né? Tem o Albertinho, o professor Albertinho também está lá. Albertinho. Tem vários atletas lá que já estão se destacando no mundo todo, né? Não só lá, né? Lá tem um destaque maior devido o Sheik já botou o jiu-jitsu como
grade curricular, né? Jiu-jitsu, Educação física, português, matemática e também tem o jiu-jitsu. Você jiu-jitsu. tem que estar fazendo. Que é uma coisa que a gente devia ter no Brasil, e especialmente no Amazonas, porque você aumentaria o potencial técnico, criaria mais oportunidade. Nós temos muita gente boa que está precisando de uma chance, que já não tem mais oportunidade de competição. E mostrando hoje também, Dudu, que 2024, já há muito tempo também, que o jiu-jitsu não é mais só competição, né? O jiu-jitsu é saúde. Sim, o Vir pra esporte aprender a da se forma defender. geral. Hoje muita gente ainda pensa que o jiu-jitsu não vou entrar lá porque os caras vão me bater, porque eu tenho que entrar em competição, porque o kimono é assim, o kimono não. Hoje você escolhe uma academia organizada, uma academia, não precisa estar com o kimono mais sujo. Não tem, essa época já passou. Hoje o jiu-jitsu em si é a qualidade de vida, né? É totalmente diferente daquela época que a gente começou a treinar. Nós temos essa referência porque essas pessoas colocaram essa semente, né? E isso me ajudou muito no meu trabalho como repórter, né? Porque eu não só tinha a referência, mas não era só... Eu conhecia as pessoas que começaram essa história, que aí fica mais fácil de perguntar, né? Você sabe o caminho que esse pessoal vai frente. Eu me lembro um nome que surgiu muito, o Bedida, por exemplo, um cara que... O de ouro, pô. De ouro, histórico nessa terra. Muita gente fala do de ouro. De ouro é um histórico. O de ouro é um atleta grande lutador, fenomenal. de O de ouro, por quê? Porque o de ouro não tinha limite no que ele queria fazer. Ele ia para tudo ou nada, não importava quem estivesse do outro lado. E isso tornou um atleta diferenciado. Tinha um comportamento meio estranho, mas no tatame a gente tinha que respeitar. Eu tive a oportunidade também de treinar com Bedida. Bedida? Eu fui convidado para o prefeito, na época era o Arthur, né? E ele queria fazer a despedida do Bedida, em 2016. Eu fui convidado a juntar um grupo e treinar com Bedida. Cara, eu fiquei impressionado. Eu falei, cara, esse cara tem 50 e poucos anos já. Imagina esse cara com 30, com 20 anos. Ele é a raiz. Foi impressionante. O treino só era levar ele pro chão. Eu falei, como que eu vou conseguir? Irmão, o cara não deixava. Era tanto o tamanho grande, como a explosão dele, a pegada dele. Entendeu? E aí, pra completar, no fim tipo, 2 semanas antes pra luta dele, quem aparece? Gula. Grande Gula, outro fenômeno. Cara, que eu via moleque. Eu era criança lá no Olímpico, né? Olímpico. Desculpa, no Bosque. Na época era o Cajim. Meu irmão treinava lá. E eu via esse cara treinando lá com a galera. Tanto de kimono e sem kimono. E aí o Marcelo chegou e falou, Bruno, faz um treino aí com o Gula aí. Eu falei, não, tá de brincadeira. Cara, o treino era 5 minutos, galera. 3 minutos foi só blitz, explosão, sem kimono. Eu falei, caraca, meu irmão. Então é impressionante. Que eu escutava, tive a honra de dar um treino com os dois, né? Eu sei que tinha muito mais feras aí, mas é impressionante. Que história bonita desses caras. Esses caras fizeram foi a semente de tudo. O que você tem aí é uma replicação daquilo que foram colocados. E tem mais, com o melhoramento técnico, o intercâmbio melhorou muito o nosso jiu-jitsu, porque nós adicionamos ao jiu-jitsu do Brasil alguma coisa que eles não tinham, né? Em termos de Brasil e de mundo, lógico. Mas, na verdade, nós não perdemos a nossa raiz, nós adicionamos alguma coisa boa que tem de lá. E por isso que a gente continua sendo esse destaque. Enquanto a gente tiver uma relativa vamos dizer, consciência de que a gente sabe, mas precisa aprender, a gente vai continuar sendo liderança. O dia que a gente disser que já sabe tudo, aí pode contar que morreu. Posso estar errado, né? Mas creio que hoje a gente deve estar em primeiro lugar em termos de competição. Por quê? Não falo em grupo e nem seleção. Falo individual de atletas. Cara, a gente tem aí o Mika. A gente tem o Baby Shark, né? A gente tem outras feras que passaram muito pouco aqui nas competições. Já foram embora. Os caras já foram lançados lá fora. Marrom roxa, marrom preta. Então são campeões dos grandes eventos. Eu falo nesse sentido. São campeões de grandes eventos. Os caras estão ou é primeiro ou é segundo. É na Europa, nos Estados Unidos, é em Abu Dhabi, aonde for, no Brasil. Os caras estão ganhando tanto categoria quanto absoluto, ou luta casada, mas o melhor evento.
Nós temos essa maravilhosa capacidade, né, de você compreender de que temos um grande potencial técnico, físico, e que isso pode nos trazer um grande benefício. Nós somos referência mundial na arte. Pode contar. Isso aí não tem a menor dúvida disso. A gente chegou, falou, é amazonense, então é aí que está alguma coisa para você aprender. Aí é fé. Né? E tem mais em qualquer lugar do mundo. Nós já tivemos, inclusive, participações em grandes filmes de arte marcial, a presença de muitos amazonenses. A gente tem uma história dentro dessa arte que é referência no mundo e é respeitado no mundo inteiro. Então, acho que devemos a essas pessoas que entraram, veredaram e começaram a fazer jiu-jitsu. Agora, hoje, graças a Deus, muito mais organizado. Porque naquela época era como a gente fala, era na tora mesmo. Bora lá, relógio, vamos lá. As lutas, você tinha que ter realmente os atletas mais controlados controlando os descontrolados. Porque começava o combate, lá fora já começava o empurra-empurra. Perdeu, mas aqui a gente ganha, não sei o quê, porque no início era muito mais marra. Ainda existe a marra necessária no esporte, mas hoje é mais controlado. Isso, tem um limite. E graças a Deus isso melhorou muito, porque no início era vai ter jiu-jitsu? Chama a polícia. É assim mesmo, faz parte do processo. Beleza. Vamos 30 segundinhos rapidinho ver umas fotos aí do Dudu. Enquanto ele acabou de falar que era na porrada. Enquanto ele vai ver uma água aqui pra respirar e depois a gente volta com tudo. Voltando pra nossa luta, pra nossa guerra aí da Selva Combat. Rapidinho aqui falando pela galera aqui que tá nos assistindo. Teia Castro Vargas, um grande beijo, muito especial. Neto, um grande abraço. Carmen Rego, Ronald Nakar. Caras, muita gente aqui. André Fernandes, N Frutuoso. Galera, muito, muito, muito obrigado. Muitíssimo obrigado por estar nos assistindo, tá? Não esquece de seguir aí as nossas redes sociais, tá? Tem a ON, tem o Rei da Selva Combat, tem Bruno Cunha. Então, vamos lá, vamos se inscrever, vamos assistir, vamos seguir aí, tá? E vamos voltar pra guerra. Vamos voltar pra luta aqui com o Dudu Monteiro de Paula. Meu irmão, várias histórias, não só do esporte, mas das artes marciais. Dudu, voltando às competições, quem que você viu que foi o destaque naquela época ali dos anos 90? Que você fala assim, cara, esse garoto vai vir com tudo no esporte. Eu tenho vários no meu nome aqui, que eu tava ali sempre naquele ginásio dentro daquela galera. Eu não consigo conciliar datas, eu misturo muitas datas, então vai dizendo um nome que eu vou complementando. Vamos lá. Primeiro que eu tenho que falar é o meu irmão, né? Ah, sim. Meu irmão, Ney Cunha. Né? Não, mas o Ney é histórico nessa terra. É histórico. É histórico. Ele faz parte de uma geração que realmente abriu grandes portas. Né? Pra mim, eu acho que foi a equipe dele, a equipe que eu falo, a geração dele que começou a mostrar pro Brasil que existia jiu-jitsu no Amazonas. Com certeza. Mas é isso Ney, que tem razão. Paulo Coelho, Saulo Ribeiro. Paulo Coelho, Saulo, rapaz. Eu lembrar do nome do nosso Saulo. eterno Ajuricaba, são todos mesma geração. O Saulo deu um salto muito maravilhoso, né?
Eu acho que Vários Lilinho. Tem grandes lutadores daquela época que se destacaram. Falo, tá? Fique bem claro aqui, para depois não ter aquele zoom, tá? Explicações. Falo sobre competição, tá, pessoal? Não tô misturando aqui competição e MMA ou algo parecido. Competição. Galera que realmente treinava, né? Que não só lutava em Manaus, mas ia para o Rio, às vezes com o apoio da federação, que naquela época já dava, e às vezes com o seu próprio patrocínio, seu próprio bolso, ia lá competir nas grandes, porque antigamente, para quem não lembra ou não é da época, o Campeonato Carioca no Rio de Janeiro era como se fosse um mundial. Era 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 referência mundial. O cara ganhasse ali, era o campeão do mundo. Acabou. Isso é verdade. Eu acho que... Foi naquele momento que começou a migração isso, e tal. Isso mesmo. Às vezes, a gente lutava raramente por Manaus, né? Sabia o cara de Manaus, mas lutava por uma academia do Rio. Como ainda hoje é. Acontece, né? Você chega lá, vê um campeão lá, quando vai olhar, é caboclo da terra. Né? E sabe o que eu fico feliz também, Dudu? Nessa nossa pegada, da nossa época, e a organização que foi com esses lutadores, é que você não vê franquia em Manaus. Não tem. Se tiver uma ou duas franquias, 3 no máximo. Né? Já me perguntaram isso. Pô, porque lá em Manaus não tem a Academia Gracie, não sei o quê, não tem a Academia do Fulano de Tal e tal. Cara, Manaus começou num tempo, não foi ali em 90 em si, foi antes. Na época de 70, chegou um Gracie lá, cara, e começou a plantar a sementinha, e isso foi trabalhando. Isso mesmo. E hoje temos grandes academias. Grandes, que não diretamente não precisa ter uma franquia. Os caras já são grandes de atletas, grandes de técnicas, né? Já estão no cenário há muito tempo. Alguns professores competidores e outros professores que não foram competidores, mas foram grandes professores, até hoje são grandes professores. Nós temos essa dádiva com os Gracie, não tenha dúvida, né? Porque a forma como foi colocada aqui, a forma como foi plantada essa aqui, foi realmente uma força muito... Era uma força muito forte para que a gente pudesse criar o nosso próprio estilo, o nosso sistema. Muitas vezes nós temos alguma representação aqui do próprio Gracie, mas é em função de parcerias. Né? Na verdade, a gente acaba exportando mais do que importando. Então, nós temos, sim, pela frente uma história grande, bonita, boa, e que a gente tem a chance de poder revelar para as pessoas que o nosso jiu-jitsu é realmente o melhor do mundo. Eu não tenho medo de dizer isso. É o melhor do mundo. E aquilo que eu digo, não existe uma explicação para isso. A única que a gente pode dizer é que a semente foi bem plantada, né? Deu certo. O que mais eu posso dizer, né? E deu certo. E o que é que eu posso dizer mais do que certo. isso? Não pode dizer mais do que isso, pô. Porque eu dizer que o cara treina lá, mesmo que aqui, treina. Mesmo que treina lá, treina aqui. Mesma pegada. Ora, pô, não tem jeito, mas é que nós temos alguma coisa que nos faz diferenciado. E tem mais, hein? Pouco explorado. Mas no feminino nós somos melhor ainda. Eu acho que tem muito para crescer ainda. E vai crescer muito. O feminino vai crescer demais. Em 1900 e muito tempo atrás, na fundação da Faculdade de Educação Física, veio para cá um pesquisador de Brasília, que era um doutor João, já infelizmente embarcou. Ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse: a mulher amazônida tem a sua constituição física melhor do que a de outro Brasil. Então, se a amazonense se empenhar em qualquer modalidade, ela trará melhor resultado em qualquer lugar do Brasil. É isso aí. Galera aprendeu hoje. Antes de terminarmos, a gente vai fazer aqui um bate-bola, né? Porque senão minha diretora vai brigar comigo. Era outra palavra que eu ia falar aqui. Mas vamos lá. Dudu, rapidinho aqui. 4 perguntinhas. Vixe. Rápida. Melhor sem kimono naquela época? Melhor o quê? Com kimono naquela época. Vixe, Maria. Fale um. Eu gosto. Vou lhe dar dicas, hein? Bolão, Valide, tem vários. Fale um. Na minha cabeça, pelo meu tempo,
eu vi o Caco ser um cara Então extraordinário. é o Caco. Fechou, Caco. Sem Extraordinário. kimono. Pode ser qualquer um. Não, isso aqui de Manaus, do mundo, pode ser qualquer um. O Gracie. Desapareceu o de ouro. Eu gostava muito do de ouro. Então, pronto. E ele adorava lutar sem kimono. MMA old school. Da sua época. Mundial. Puta, MMA. Pride, UFC, pode ser qualquer coisa. Não, porque o MMA é mais recente, né? Vale tudo, desculpa. Ah, vale tudo. Eu era um cara chamado Professor Nery, mas isso faz muito tempo. Beleza. Que foi quem começou as lutas no Amazonas de Vale Tudo. E hoje, Professor atual? Grace. Hoje do Vale Tudo tá misturado no MMA. Tem O torcida MMA, aqui, hein? E o MMA, Tem torcida. hoje? Não, Qual o nome que você de acha? todos os atletas que eu vi, que eu gostei muito, vem na cabeça, o que fez até filme. José Aldo. Na minha cabeça, Zé Aldo foi um dos caras mais perfeitos que eu vi lutar. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado, Dudu. Prazer estar contigo, Bruno. Especialmente. Foi Parceiro de ótimo. sempre. Ótimo. Muito obrigado a todos. Obrigado à direção da ONU. Muito obrigado. É o primeiro dia que eu entrei aqui. Foi muito bem recebido. Muito obrigado à minha diretora querida. Muito obrigado, Júlia Vargas, a nossa diretora maior, nossa presidente, né? Da senhora N. Muito obrigado, N. Muito obrigado mesmo. A toda a equipe da ONU. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela atenção, tá? E as últimas palavras desse grande esportista e mestre. É sempre bom falar do esporte. Se as pessoas entenderem que através do esporte você consegue atingir todos os patamares necessários na educação, estaria praticando esporte, indicando o esporte para ser praticado. Muito Obrigado obrigado, pela chance, querido. Bruno. Prazer te ver, Obrigado, garoto. querido. Quarta-feira tem mais. E vou lançar aqui o desafio, hein, galera? Quarta-feira vocês vão saber a história mais ainda do jiu-jitsu em documentário. Aguarde. Até quarta-feira.